Bom, parei aqui anteriormente, nesse capítulo, iniciar operações com conjuntos, né? Com base no que eu já vinha falando nas operações, falando sobre conjuntos, aquela coisa que a gente já viu lá atrás, está contido, não está contido, pertence, não pertence, junção, e aí, uma coisa que a gente já viu há muito tempo, e aqui é só mais um complemento para fechar essa questão dos assuntos de conjuntos, do que a gente viu na aula anterior, né? Já que eu falei, expliquei o que eram essas situações, aqui são as operações de conjuntos, onde tem a união, interseção, diferença, complementar e a diferença numérica. Então, para a gente também não perder muito tempo se explicando detalhadamente, só uma pincelada por cima. Então, dados os dois conjuntos, podemos operar com esses conjuntos no sentido de obter um outro conjunto. As operações mais comuns entre dois conjuntos são união, interseção, diferença, complementar e diferença simétrica, né? A união dos dois conjuntos A e B, denotada por A e C, é o conjunto de todos os elementos que pertencem a A ou B, isto é, a união de B é igual a X, onde X pertence a A e X pertence a B. Então, só para exemplificar aqui uma situação, vamos que eu tenha o conjunto A, tenha 1, 3 e 5, e B tenha 2, 4 e 6. Se eu digo que isso aqui eu vou fazer união, eu ficaria 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Essa é a regra básica. A interseção, né? Dois conjuntos A e B denotado por A e B, ou A interseção de B, é o conjunto de todos os elementos que tem A e B. Ou seja, a interseção de B é a coleção dos elementos que pertencem simultaneamente a A e a B. Vou pegar aqui. E aqui eu tenho. Vou ver aqui. 2, 3. Aqui eu vou ter 2, 3 e 4. Quando aqui fala, é a coleção dos elementos que pertencem simultaneamente em A e B. Então, se eu digo que eu quero uma interseção de A e B, eu vou pegar os que tem tanto em A como tem em B. Que são 2 e 3. A diferença de B com respeito a A, ou seja, diferença A e B denotada por A menos B, é o conjunto dos elementos que pertencem a A, mas não pertencem a B. Isto é, no caso aqui eu botei o que tem A e B, que é a interseção. Se aqui eu vou dizer que é o que tem em A, mas não tem em B. O que é que tem A, mas não tem em B? Em A eu tenho 1 e 4. Não, mas no caso aqui, eu tenho um elemento que tem em A, mas não tem em B. Aqui, Tá. eu digo A menos B, eu só vou dizer que eu digo que é B menos A. Aí seria 4. O 4. Essa questão da diferença é que eu digo, o que é que tem, quando eu boto assim A menos B, eu estou dizendo o que é que tem dos elementos em A que não tem de elemento em B. Então, eu tenho 2 e 3, mas eu quero saber o que tem em A e não tem em B. A diferença aqui vai ser apenas um 1. Se eu digo que a diferença de B menos A, eu quero saber quais os elementos aqui de B é diferente do caso de A. Especificamente, só um elemento, 4. Entendi. Complementar de um conjunto A relativamente ao conjunto B é o chamado universo, ou universal.
denotado por A complementar esse Czinho em elevação, né? É igual a diferença da união menos A. Isto é, se você pegar A complementar, de quem seria? Então, se eu fosse, o que é que eu vou botar aqui? Vou manter esses dois exemplos aqui ainda, esses dois conjuntos, A e B. Aí diz o seguinte, complementar. A complementar, esse Czinho aqui, e ao mesmo tempo diz que é a mesma coisa da união menos A. Se eu fosse pegar a união de tudo aqui, seria 1, 2, 3 e 4. Como a complementar é a união total dos conjuntos menos o que tem em A, então eu vou pegar 1, 2, 3 e 4, que é a união de A e B, menos A. 1, 2, 3 e 4. Menos A, que seria 1, 2 e 3, fica quem? Vai ficar 4. Essa é a união. Sempre analisar dessa maneira. Isso, aí, se eu botar agora o contrário. Se eu não botar A complementar, se eu botar B complementar, aqui seria a mesma coisa da união menos B. Se eu junto 1, 2, 3 e 4 e eu quero a complementar de B, qual é o elemento que não tem aqui em B, que é o complemento com A? Seria 1. Porque se o contrário diz que A complementar era o universo total menos A, é a mesma coisa de agora quando eu digo B. Se eu digo que o complementar é o universo menos B, eu pego a junção universal dos dois e retiro aquilo que já tem na união. No universo, então, ficaria 1 restando para complementar o B. Isso quer dizer que, para mim complementar o A, aqui seria o 4, e para mim complementar o conjunto B seria o 1. Diferença simétrica de A e B. Denotado por A, diferença simétrica de B, é a união da diferença de B com respeito a A e de A com respeito a B. Isto é, você vai pegar, por exemplo, vou pegar aqui a simétrica de B. Eu estou apagando com a esponja errada. Vai ser A menos B com a união de B menos A. Se eu tenho A, vou tentar fazer aqui por partes. Se eu tenho A e tiro o que tem em B, fica. Se eu tiro o A e tiro o que tem em B, fica 1 e 4. Se eu tenho B e tiro A, vai ficar. Vou botar mesmo a sequência: 4, 1. Nesse caso aqui, a interseção vai ser 4. A interseção, não, desculpa, a diferença métrica. Está gravando aqui, nem que eu para gravar. Aqui tá aparecendo gravando. Tá? Ah, então beleza. Tá. E aí, beleza, né? Tá, beleza. Essa de conjuntos, basicamente, até agora, o que a gente vai trabalhar seria só isso. E aqui tem algumas demonstrações de quando você tem a questão das diferenças, da união, da complementar, e no caso, aqui eu não coloquei, da simétrica, mas não tem problema. Isso aqui, ó, as operações definidas acima satisfazem as várias leis ou identidades que são listadas abaixo. Como eu disse, para a gente não esticar muito
não tem o tempo suficiente para falar dessas situações, a gente pula um pouquinho, porque aí a gente ia ter teria que ter um tempo maior. Isso, se fosse dentro de sala de aula, a gente teria como nessas situações aí, vamos pular. Vamos começar assim, a partir de assuntos que a gente vai, assim, digamos assim, cobrar. A gente voltar em sala, só lembrando uma situação que a gente não pode fugir, e quando a gente voltar para a sala de aula, a gente vai ter que dar uma pequena revisada disso aqui, porque eu vou entender a situação de vocês que eu já fui aluno e sei o que é. Não adianta a gente ter um assunto agora e passar um tempo para poder ter sala de aula novo para a gente voltar. É natural e essa percazinhas não falo de conhecimento, né? Mas na lembrança não está muito próximo. Então, a gente vai dar revisada. Então, funções. A ideia de função. O canto dos grilos é um som familiar no campo em uma noite quente. O ritmo do qual os grilos cantam depende da temperatura. Quando está quente, eles fibrilam mais do que em qualquer outro tempo. A tabela abaixo mostra como o ritmo é, no caso, e a temperatura estão relacionados. Então, um pequeno exemplo aí. Então, a temperatura em graus, então, quando está em Fahrenheit, né? Quando está em 50 graus, a quantidade de números de pipitos que dão 10, 60, 20, 70, 30, 80, 40, e aí se vai. Se fosse para continuar, 90 seria 50, 100 seria 60, seria uma situação. A relação entre graus Fahrenheit, F de graus Celsius, C é dada pela função F é igual a C vezes 1,8 mais 32. Vou explicar isso mais lá na frente. Para cada temperatura desta tabela, existe um correspondente número de criquilos em 15 segundos. Observe que para cada temperatura existe um único número correspondente. Um matemático diria que o número de criquilos em 15 segundos é uma função de temperatura. Como foi colocado aqui anteriormente. Uma maneira de representar uma função é como uma tabela. Como acima. Uma outra maneira é escrever uma fórmula na tabela acima. Na tabela acima, cada número da segunda linha é correspondente ao número da primeira linha, menos 40. Se chamarmos F a temperatura em graus Fahrenheit e N representa o número de criquilos em 15 segundos, podemos escrever a seguinte função. N é igual a F menos 40 ou F, no caso, a temperatura é igual a N mais 40. Vai dependendo do que é que você quer achar primeiro. Se é a temperatura ou a quantidade de criquilos. As duas letras nas fórmulas acima são variáveis. Na primeira, N varia de acordo com a variação de F, isto é, N é a função de F. Na segunda, F varia de acordo com a variação de N, isto é, F é a função de N. A fórmula de uma função permite-nos escrever a correspondente tabela. Basta escrever os números que queremos para a primeira linha e substituí-los na forma para achar o número correspondente da segunda linha. Por exemplo, uma fórmula para a temperatura em graus Celsius, C, como uma função de ritmo de grilos, dos grilos em 15 segundos, N é igual a C é igual a 0,6 N mais 4. E aí você aplicaria a forma em cima, com base naquela tabelinha. Isso faria da seguinte maneira. Basta observar que F, que é a temperatura, igual a Celsius, que é a transformação, né? Quando você colocar os graus, que a gente não usa essa nomenclatura para graus, a gente usa graus Celsius e fora do país, principalmente na Europa, se utiliza Fahrenheit. Então, F é igual a C, que multiplica 1,8 mais 32, como Fn. F é igual a N mais 40. Temos, se fosse pela ordem, C vezes 1,8 mais 32 igual a N mais 40. Ou, se fosse para querer inverter, colocaria, jogando as situações o contrário. E aí o 32 está positivo e passaria para o outro lado negativo. E aí seria uma ordem.
Para escrever a tabela desta função, escolhemos alguns números, onde n são 0, 10, 20, 30 e 40, e substituímos, então, esses números na fórmula, para encontrar os correspondentes n números, ou correspondente número, desculpa, da seguinte linha. Se for pegar pela situação do zero, então já não vou nem copiar aqui não, já está aí. Substituímos o n pela fórmula e pegar essa fórmula aqui anterior. Se a gente pegar essa fórmula aqui para transformar, onde n seria zero, em vez de ser aqui a fórmula. Se for pegar ela aqui para substituir pelo valor de n colocado aqui de 0, 10, 20, 30 e 40, encontraria essas seguintes situações. Para cada grau Celsius, onde a quantidade de repetições, no caso lá dos grifos, nenhuma vez seria 4 graus Celsius. Se fosse 10 triclídeos, seria correspondente a 10 graus. Se fosse 20 repetições dos triclídeos, seria 16 graus. Se fosse repetição de 30, seria 22 triclídeos. E 40 graus de temperatura, 28. 40 e 40 triclídeos seria 28 graus a temperatura. Então, ele estava colocando 4, 10, 16, 22 e 28. Múltiplo de 6, né? Isso, Ou de 4, né? Apesar que ele começa com 4 e pula para 6. Para 10, né? Mas seria basicamente uma sequência, seria sim uma sequência par, mas se você for olhar em 4, o entendimento é assim. No primeiro, 14. Opa, desculpa, 14. No caso, tem uma. Coloquei essa conta aqui errado, 0,0 ficaria 0. 14 não, 4. Eu cheguei no meio, achei que eram 14. 4. Então, 4, 10, 16. E 28. Na verdade, ele não é que ele seja um múltiplo de 4, mas ele vai aumentando em 6 e 6 graus. 4 para 6, para 10 para 6, 10 para 6, 16 para 28, 6, e 22 para 28, 6 também. Isso quer dizer que a cada 10 critérios que ele aumenta a sua repetição, ele vai aumentando 6 em 6 graus. A tabela pela montagem se fosse transformando pela temperatura em graus Celsius, ou seja, 0 grau, número de critérios em 15 segundos, 4, aí se vai 10, 20, 30, 40, 10, 16, 22 e... Resumindo, se temos dois conjuntos ST, que no caso aí seria a temperatura, no caso, e a quantidade de repetições do vírus, por uma função ou aplicação de S em T, entendemos que uma correspondência ou regra ou mecanismo que associa para cada elemento S, número de elementos de T. Nesse exemplo aqui, para cada aumento de 10 graus em temperatura, há uma função, ou seja, uma regra onde diz que para cada 10 graus que aumenta em temperatura, em 15 segundos há um aumento de 6 triclídeos, e aí se vai. Notação do vocabulário. No capítulo anterior, discutimos vários aspectos da teoria de conjuntos, operações, elementos e entre outros. Neste capítulo, olhamos a teoria dos conjuntos sob um outro ponto de vista. Na verdade, cuidamos das aplicações de um conjunto em um ou no outro. Por quê? Porque várias razões, como poderemos ver adiante, é uma noção útil e leva-nos para resultados importantes. Podemos descrever muitos fatos matemáticos com o estudo de funções apropriadas. Em outras palavras, o conceito de aplicação ou função que começamos a estudar
é muito usado e se constitui num dos pontos mais importantes da matemática. Vamos tratar de alguns conceitos sobre funções para facilitar a nossa comunicação. Vamos introduzir alguma anotação de vocabulário. É a questão do lembrete. Aí eu vou falar por mim, que na época de escola, eu tinha essa dificuldade, e é muito normal. Você, as nomenclaturas de utilização, quando se trabalha principalmente com funções. No fato, né, como eu já coloquei na aula anterior, tal que, pertence, está contido, não está contido, são nomenclaturas que às vezes a gente acaba se confundindo. Já é uma função do conjunto S para T, as repetições com a temperatura, podemos denotar este fato como uma notação de F, a função de S, para T. Se S é um elemento, se a letra S é um elemento de S do conjunto S e T pertence também ao conjunto de temperaturas, é o elemento que está associado para a função F. Nós notamos que esse fato, por T é igual à função de S. Chamamos de T como sendo a imagem. Eu faço alguma coisa. De S pela função de F. Algumas vezes dizemos que T é o valor que F assume em S, ou que F leva S em T. É complicada essa nomenclatura, mas a prática a gente vai entender melhor. Porque, como eu falei, entender a nomenclatura de pertencer, de estar associado, de ser imagem de algo. Então, na hora de falar, complica. Na hora de praticar, vai melhorar. Funções compostas. No estudo das funções tem um caso muito interessante, que vale a pena estudar pela sua oportunidade de generalização e consequente utilidade. Sejam S um conjunto e F, G, no caso, duas funções definidas de S para S, isto é, S nomenclatura, onde a letra S pertence ao conjunto S. E é isso que vou falar aqui para não ficar muito. Deixa eu ver aqui. Opa, deixa eu voltar para aqui. Pegar para cá. A partir dessa observação, podemos definir a chamada função composta, notada por F, pertencente ou inserida como função de G, definida como F, sendo imagem de S, tal que F é imagem de G, onde X é a função de GX, e aí se vai. Mais um indivíduo chegando aqui, quem é? Doutor Joaquim, está me ouvindo? Tô. Ixi, animado todo. Tô. Não, isso aí tá dormindo. Continuidade. Sobre as funções, basicamente isso. Como a gente já está quase dando a hora da aula, são 30 minutos, mas dá tempo de iniciar aqui as funções de primeiro grau. Ele falou de conjuntos, falou das funções, de como é que ela é esse entendimento de função, tal que, conjuntos no caso, tal que, pertence, não pertence, está contido, união, diferença simétrica e assim vai. Falamos das funções e das situações de função tal é imagem ou influência de determinado elemento. Tudo isso para começar, de fato, aqui os assuntos mais perturbadores, digamos assim, para quem não gosta muito de matemática, mas dá para entender. Função do primeiro grau. Para que se possa exercer da forma adequada uma grande variedade de profissões, o conhecimento básico de matemática é fundamental. Dentro deste conhecimento, é importante o estudo das funções, matéria que pode ser aplicada utilmente nos cálculos de animais em extinção, no trabalho dos engenheiros
entre muitas outras. Ainda embora seja uma matéria considerada do ensino fundamental, é comum encontrar questões sobre função do primeiro grau em provas de vestibulares e concursos concorridos. Assim, reveja de forma simplificada a matéria e tire suas dúvidas. Como a gente aqui é muito corrido, a gente vai dar pincelada, só para relembrar, se Deus quiser, aí em setembro, né? A gente voltar para a sala de aula, a gente vê com mais exemplos e mais calma, praticar, na verdade, né? Porque também o bom é colocar a prática para vocês, mas que durante a prática a gente vai tendo as dúvidas, né? Para depois cobrar em avaliação. Por enquanto, a gente dá as pinceladas. Um exemplo de gráfico de função. Só um detalhe aqui, se vocês puderem observar, aqui, ó, se eu consigo marcar aqui. Vocês estão observando que aqui a linha, digamos, que ultrapassa ou que corta os dois eixos, tanto na horizontal como na vertical, ela toca na horizontal e na vertical em cada um em um ponto. Isso quer dizer o quê? Isso vai ser a chamada, o resultado da função, que ela é representada sempre pela função do primeiro grau por um elemento, digamos assim, digamos assim, de cobrança de você achar ele. Que no caso aí da função do primeiro grau é o x. Então, sempre em função do primeiro grau, você vai encontrar um elemento parecido com esse. Pode ser y, né, que é a padrão, x mais b. A gente pode ter, deixa eu ver aqui. Seria, João Paulo, seria elemento de uma única variável, não é isso? Isso mesmo. Apenas uma variável, porque é o único elemento que a gente quer na função do primeiro grau, é justamente isso. É aquilo que a gente quer encontrar específico. Ele é, como você acabou de dizer, uma única variável, que seria, nesse caso aqui, x. Mas eu poderia ter uma função que fosse a mais e mais b. No caso, a gente queria encontrar essa variável aqui, mas a regra básica da equação, ou da função, desculpa, de primeiro grau, é essa equação aqui. O que é a função de primeiro grau? De maneira objetiva, podemos dizer que é uma função, que função é o ato de relacionar dois conjuntos, quando as variáveis desses conjuntos são de potência 1 ou, no caso, 1 menos, ou seja, não possuem números elevados, a 2 ou 3, e assim por diante. Chama-se de função de primeiro grau simples ou função polinomial de primeiro grau. No caso das funções de primeiro grau, aqui citados os resultados, as variáveis terão apenas uma resposta possível, ao contrário da função do segundo grau, onde, no caso, se podem encontrar sempre dois resultados alcançáveis para cada variável. Já que falou em equação de segundo grau, vou pegar aqui uma equação de segundo grau. Pode ser essa, uma equação de segundo grau, porque quando eu falo aqui, quando eu coloco elevação, ó, quando tem essa elevação aqui, ela deixa de ser primeiro grau para ser segundo grau, porque aqui você já vai encontrar duas variáveis, para essa e para essa situação aqui, mas isso é coisa para a gente ter mais na frente. No caso das funções de primeiro grau, citar os resultados das variáveis serão apenas uma resposta possível. Ao contrário das funções, falei é a variável. Uma função do primeiro grau é aquela cuja lei de formação pode ser escrita da seguinte forma: y igual a x mais b, na qual a e b pertencem a um conjunto de números reais e a diferença de zero e é a diferença de zero. Esse tipo de função é chamado de função afim. É importante relembrar os principais conceitos a respeito das funções em geral, para compreender bem as funções do primeiro grau. E o que é uma função? É uma regra matemática que relaciona cada elemento x de um conjunto A um único elemento y de um conjunto B. Os conjuntos A e B são conhecidos, respectivamente, como domínio e contradomínio. Já x e y são conhecidos, respectivamente, como variável independente
e variável dependente. Isso quer dizer o quê? Para cada variável independente de x, y vai ser dependente dela. E aí se vai. Pois o valor de y sempre dependerá do valor de x. Função de primeiro grau, que é matemática, aí eu não vou, essa é uma pergunta que eu faria em sala, vamos pular. Para entender o que é a função de primeiro grau, deve-se saber que é aquela escrita na forma da função, já colocada, onde repetir isso aí, ó, diferente de zero. Existe a questão do gráfico da função de primeiro grau crescente e a função de primeiro grau decrescente. Opa, já deu os 30 minutos. Vamos parar por aqui e a gente continua terça-feira, né, que é dia 21. A gente continua explicando a questão das funções de primeiro grau. Show de bola. Começando a encerrar por hoje, aí vamos fazer o seguinte, para quem assistir aqui, o Vector vai estar assistindo o vídeo depois, fica agendado para que terça-feira a gente faz a mesma regra de hoje. De 7h15 a gente faz meia horinha de tira dúvidas, que vai ser coisa rápida, e em sequência a gente já dá continuidade no assunto. Beleza? Beleza. Valeu vocês aí, obrigado pela participação, Joaquim, Juninho. Valeu. Valeu, rapaz. Próxima terça.